Olá, meu brother. Olá, minha linda. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu me chamo Leonardo Alves e serei o seu facilitador na disciplina de atualidades do mercado financeiro. Essa disciplina vem sendo cobrada recentemente por algumas bancas como a FCC, em substituição à disciplina de atualidades. E o que mudou com isso, meu caro e minha cara? Mudou que eles vão dar mais ênfase na parte de economia, uma vez que o seu cargo é na área bancária e o futuro profissional do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, ele necessita de ter esses conhecimentos a respeito do mercado financeiro, porque é a área onde você vai trabalhar. Basicamente, nós vamos dividir as nossas dicas em partes estruturais e conjunturais. A parte estrutural diz respeito àqueles conhecimentos relativos à visão que você tem que ter a respeito do mundo, principalmente nessa parte de economia e de sistema financeiro. Ou seja, o que está acontecendo no mundo hoje relativo à economia e qual é o papel, qual é a atual situação do nosso país no cenário econômico internacional. Quais os impactos externos que têm influência nesse sistema financeiro e como o sistema financeiro nacional vem reagindo tanto à crise internacional quanto ao atual momento econômico do nosso país. Espero que você aproveite bastante o conteúdo dessa nossa aula que foi feito especialmente para você, e nessa parte agora eu gostaria de fazer um parênteses para mandar um forte abraço para as minhas queridas Yasmin e Cristiane, uma do Rio de Janeiro e a outra de Cascavel, respectivamente, que são alunas que já acompanham o nosso trabalho há bastante tempo. Me acompanhe então! Primeiramente, eu tenho que passar para vocês algumas dicas com relação a como estudar. Uma das maiores dificuldades para quem está iniciando nessa vida de concurseiro é saber filtrar aquilo que é interessante e aquilo que não é interessante. E a dificuldade maior nessa parte é que você não encontra ninguém te ensinando como estudar determinadas matérias, que é o caso da nossa, que é uma matéria nova e que, por isso, exige uma abordagem diferente, diversificada. Nessa parte, então, de como estudar a disciplina Atualidades no Mercado Financeiro, nós vamos dividir a nossa matéria em dois assuntos que são necessários à sua compreensão. Na parte estrutural e a parte conjuntural. Na parte estrutural é aquele tipo de conhecimento que vai exigir de você uma visão global, uma visão panorâmica de mundo. Nessa parte em si, eu destaco a parte de economia e a parte do próprio mercado financeiro. Na parte de economia, você tem que entender, por exemplo, como se dá a divisão estratégica da economia mundial, onde nós temos os Estados Unidos, por exemplo, no topo da cadeia alimentar, como maior superpotência, correspondendo a cerca de 19% do PIB mundial. O PIB, entre parênteses, é o Produto Interno Bruto, que mede a quantidade de riqueza produzida por um determinado país ao longo de um ano. Então nós temos os Estados Unidos, nós temos em seguida a China, que é um país que vem crescendo bastante, principalmente impulsionado pelas suas exportações. Nós temos o Japão, que perdeu terreno e a sua crise foi agravada principalmente por ser um país muito dependente das chamadas commodities e pelas crises naturais que assolaram esse país, como o tsunami ocorrido há cerca de 1 ano e meio atrás. Perfeito? Seguindo nessa linha de pensamento, nós temos a Alemanha, nós temos também a França, como formando aí as 5 principais economias mundiais. O Brasil começa a despontar dentro daquele grupo de países emergentes, denominados pela sigla BRICS, e aí eu chamo sua atenção. Vai fazer concurso público na disciplina de Atualidades do Mercado Financeiro, 2 siglas são fundamentais, você tem que saber obrigatoriamente. Uma é os BRICS, um conjunto de países emergentes, são aquelas economias que mais crescem ainda no cenário de crise, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Então você tem que conhecer essa sigla. E a outra são os denominados PIIGS, ou os países com economia suja, aquele grupo de países que fazem parte da zona do euro, que está dentro da União Europeia, aqueles países mais afetados pela crise que assola a economia mundial. O P é de Portugal, nós temos 2 Is de Irlanda e Itália, nós temos o G de Grécia e temos o S de Espanha. Um outro detalhe importante para você anotar é um país que faz parte também da zona do euro, que está atravessando uma profunda crise no seu sistema financeiro e nas suas contas na área fiscal, que é o país chamado por Chipre. Então ele vem recebendo ajuda de todo o bloco e você tem que ter muita atenção, porque é o país que vem sendo afetado mais diretamente agora por essa crise que assola toda a economia da União Europeia e mais especificamente da zona do euro. Na parte de mercado financeiro,
é interessante nós voltarmos para o setor interno, para o nosso país, e observarmos as mudanças estruturais ocorridas na nossa economia após o advento do Plano Real, que ocorreu em 1993 e que mudou estruturalmente o aspecto da nossa economia. Hoje, nós somos um país que temos uma economia estabilizada, nós temos uma moeda forte e nós ocupamos um papel de destaque, inclusive no cenário internacional. Não é à toa que fazemos parte dos BRICS. Por isso, é importante entendermos as mudanças, o processo histórico que propiciaram que o Brasil hoje ocupe um papel de destaque. Então, essa parte seria a parte estrutural. E a parte conjuntural, completando aí a teia de conhecimentos necessário para você mandar bem na sua prova, corresponde às notícias, as quais bombardeiam o nosso cérebro a todo instante. Para isso, é importante você saber selecionar as fontes. Qual o critério que nós podemos utilizar? Nós temos que utilizar as mesmas fontes que o teu examinador vai utilizar. Basicamente, a FCC ela vem utilizando nas questões dos seus últimos certames como fontes a revista Veja, extraindo inclusive alguns textos desse periódico. Nós temos também utilização de matérias na íntegra do G1, que é um site que você pode ter acesso também, jornal Estadão, sempre lembrando que você tem que dar maior ênfase na parte de economia e aquelas matérias voltadas para o mercado financeiro. Nós temos também a UOL Notícias, sendo utilizada aí também em algumas questões, e quando você quiser beber direto da fonte, você pode estar acessando o site do Banco Central do Brasil. O Banco Central, como instituição, vai servir como uma espécie de xerife do sistema financeiro nacional, é a principal entidade supervisora do sistema financeiro nacional. Todas as notícias relevantes vinculadas ao sistema financeiro, ao mercado financeiro, vão ser também publicadas no sítio dessa instituição. Então, não custa nada, periodicamente, uma vez por semana, você está acessando a parte de notícias do site do Banco Central do Brasil. Essa parte introdutória, então, já te dá uma noção geral de como você estudar essa disciplina, de forma que você obtenha o máximo de aproveitamento, otimizando o teu tempo, uma vez que você tem diversas disciplinas para estudar e não pode perder tanto tempo assim com uma única disciplina. Vamos para a próxima parte. Dentro da parte de crise internacional, o que é importante, o que vai cair na sua prova? Então, o que você tem que ter atenção? Falando dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Então, a crise no mercado imobiliário americano, que começou lá em 2008 e de uma certa forma se arrastou até o ano de 2011, até o ano de 2012, era uma crise que iniciou no setor privado da economia e que atingiu o setor público, aumentando sobremaneira a dívida pública norte-americana e comprometendo assim o orçamento daquele país. Essa crise, aos poucos, ela começa a dar sinais de recuperação. Em que sentido nós podemos falar isso? Quando nós falamos da economia real. Por exemplo, o fator como o desemprego e o crescimento econômico daquele país mostra sinais de recuperação. Então, uma diminuição dos níveis de desemprego e um aumento também do PIB daquele país. Quando a gente fala da União Europeia, as bancas sempre falam sobre a zona do euro. Então, a União Europeia é o maior bloco econômico e político do planeta, formado por 27 países. A zona do euro é aquela zona de livre comércio dentro da União Europeia, formada por apenas 17 países, que foram aqueles que lá em 2002 adotaram o euro como moeda oficial. Então, dentro da zona do euro, que temos, repito, 17 países, um grupo de países chama mais a nossa atenção. São chamados PIIGs, ou em livre tradução, economias podres, formado por Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Particularidades: Portugal, privatizações. Irlanda não vem sendo muito falada. Itália está sempre na mídia em virtude do processo eleitoral. Nós temos dois candidatos fortes, de um lado o Mário Monti, que representa a austeridade, ou seja, corte nos gastos públicos e aumento da arrecadação como uma forma de equilibrar as contas daquele país. Do outro lado, nós temos a volta de uma antiga raposa, o Silvio Berlusconi, e isso chama a atenção do mercado internacional, porque o Silvio Berlusconi foi quem conduziu a Itália para a atual situação na qual ela se encontra. Então, muita atenção com a sucessão naquele país. Um outro país é a Grécia, que está sempre na mídia em virtude da sua elevada dívida pública e principalmente por causa da questão do desemprego, que já ultrapassou os 25%, assim como a Espanha também, que ganha destaque no cenário internacional porque não consegue resolver a questão do desemprego.
Uma outra questão importante que é associada a esse país é o processo separatista que está ocorrendo no interior daquele país, onde nós temos a região da Catalunha, que está brigando por sua independência junto ao governo central. Então essas são as dicas relacionadas aos PIIGS, que é uma daquelas siglas que você não pode deixar de lembrar. Um outro país dentro da zona do euro que está atravessando um processo de crise aguda é o Chipre. Vamos lá, o que é importante você saber? Relacionado à Troika, Comissão Europeia, que está emprestando dinheiro para que o Chipre saia desse momento de crise, principalmente formada por Alemanha e França, encabeçam a lista de países que estão emprestando dinheiro para o Chipre. Nós temos o Fundo Monetário Internacional, também que vai emprestar, fazer um pacote de ajuda para aquele país, mas que em troca vai impor as chamadas medidas de austeridade. Medidas de austeridade significam um corte nos gastos públicos e aumento da tributação. O governo diminui seus gastos e isso afeta a educação, segurança pública, a saúde, funcionalismo público e é lógico que a população vai se revoltar. Ela não vai apoiar essas medidas. Dentre as medidas mais impactantes, se cair na sua prova, você tem que lembrar do confisco dos depósitos acima de 100 mil euros, que está acontecendo naquele país, e o outro é a falência da segunda maior instituição financeira daquele país. Estamos falando de qual país então? Chipre. E a participação também do Banco Central Europeu como gestor das políticas econômicas dentro da zona do euro. De uma forma geral, o principal articulador vai ser o Banco Central. Uma outra sigla que você não pode esquecer são os BRICS. E aí nós lembramos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Destaco aí a participação da China, o maior exportador atualmente do mundo, economia que mais cresce, mas que nem por isso deixou de sentir os impactos da atual crise mundial. A China, que vinha crescendo em média 10% por ano, no último ano teve um crescimento na casa dos 7,8%, o que serve de alerta para o atual momento econômico no cenário mundial, ou seja, afeta inclusive aqueles países que vinham obtendo os melhores resultados, os chamados emergentes. Falando da regulação, o que seria interessante para você destacar? O Acordo de Basileia III, que tem um período de entrada de vigor no Brasil e de uma forma geral nos sistemas financeiros mundiais a partir de 2013 já está sendo implementado e que até 2022 as instituições financeiras, os sistemas financeiros nacionais vão ter para se adaptar às novas regras estabelecidas por Basileia III, que basicamente visa garantir a estabilidade do sistema financeiro internacional, para evitar que choques ocorridos nos sistemas financeiros nacionais afetem as outras economias, porque nós vivemos em um mundo globalizado. Você vai ter mais detalhes sobre essa parte, sobre esse acordo, no material que vai ser disponibilizado para você. Então, no material em PDF, você dá uma lida, você coloca lá um asterisco nos pontos principais que eu estiver destacando para você. Isso é questão certa de estar presente lá na sua prova. E uma outra questão que vem sendo bastante cobrada, questões relativas ao Mercosul, que é o bloco regional ao qual o Brasil faz parte. Esse bloco, inicialmente formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, teve a entrada de um novo membro no ano passado, no ano de 2012, que foi a Venezuela. O Paraguai barrava a entrada da Venezuela, mas nós tivemos a deposição do presidente paraguaio, o Fernando Lugo, em meados de 2012. Com isso, o Paraguai foi suspenso do bloco, assim como também da Unasul. Essa suspensão vai perdurar até as próximas eleições naquele país, que vão ocorrer agora em 2013, quando o Paraguai novamente poderá voltar a fazer parte do Mercosul. Aproveitando-se da suspensão, os demais membros, Argentina, Brasil e Uruguai, admitiram a entrada da Venezuela, que se tornou assim o quinto membro desse bloco. A Venezuela, que vive as turras com a mudança no seu governo. Então nós temos lá o Nicolás Maduro assumindo aquele país após a morte do Hugo Chávez. Então, um processo eleitoral em andamento na Venezuela. Então, atenção nesses dois países. E finalizando essa parte, nunca é demais falar da Argentina, terceiro maior parceiro comercial do nosso país, o maior parceiro regional. Temos a China como o maior parceiro comercial brasileiro, em seguida os Estados Unidos e em terceiro a Argentina. Então, vivemos com vários problemas pontuais com os hermanos, principalmente nessa parte do comércio bilateral, o que traz alguns arranhões nessa convivência com o nosso país vizinho. Então, de uma forma bem genérica,
Complementando com o material que você vai ter acesso, essas são as dicas relativas ao cenário mundial no momento que você tem que ter bastante atenção. Vamos agora ver uma outra parte. Agora nós vamos analisar algumas notícias que têm grande probabilidade de serem cobradas aí, virarem questões da tua prova, ok? Então, parte de notícias que você tem que obrigatoriamente fazer aquele link com os conhecimentos estruturais que a gente viu na parte anterior. Então, falando do PIB, Produto Interno Bruto, mede então a produção de riqueza do país dentro de um ano, no período de um ano. O PIB brasileiro em 2012 ficou na casa de 0,9, isso frustrou muitas expectativas. Isso vai ter reflexo no mercado financeiro? Com certeza, né? Então, os investimentos, eles vão reagirem de acordo com os números apresentados pelo país. Um deles é o PIB. Então, muita atenção com esse indicador que vai servir de termômetro para o momento atual da nossa economia. Espera-se para o ano de 2013 um crescimento muito maior, na casa dos 3 pontos percentuais. A inflação seria um dos monstros para qualquer economia, seria um dos aspectos mais difíceis de serem trabalhados por qualquer governo, e no Brasil não é diferente. No Brasil existe o regime das chamadas metas de inflação, que está na casa dos 4 pontos percentuais. Então, isso seria o centro do regime de metas, podendo variar em 2 pontos percentuais, para cima ou para baixo. Então, a inflação ela é considerada sob controle ou vai estar dentro das metas estabelecidas pela equipe econômica governamental, quando ela fica de 2,5% até 6,5%. No ano de 2012, nós chegamos no limite máximo das metas previstas pela equipe governamental, chegando aos 6,5%. E isso é muito ruim para o mercado de uma forma geral, porque a inflação significa desvalorização monetária e a principal atribuição do Banco Central é garantir a estabilidade da nossa moeda e assim os investimentos com certeza iriam aumentar. Então, com a inflação vem a desvalorização da moeda, a baixa nos investimentos, o desemprego e todos aqueles aspectos que são deploráveis ou desagradáveis para a chamada economia real, ok? Em virtude disso, nós tivemos como ação do Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, um órgão vinculado ao Banco Central, o aumento ou a elevação da chamada taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia. A taxa Selic, ela sofreu um processo de redução histórica, chegando ao patamar de 7,25. Esse patamar se manteve durante a segunda metade do ano de 2012 e no início do ano de 2013. Na última reunião do Copom, asterisco aí no seu material, houve uma elevação de 0,25 percentual na taxa Selic. Então, ela agora está na casa dos 7,5 percentual e a tendência é que perdure assim, porque é uma das formas encontradas para conter a crescente aumento da inflação no nosso país. E por último, a nossa última dica está associada à intervenção em instituição financeira, que é um dos papéis também exercidos aí pelo Banco Central. Basicamente, nós temos estabelecimento de regimes especiais. O RAET é um dos regimes especiais, a intervenção é um dos regimes especiais, sempre aumentando aí a gravidade do regime, né? O RAET seria uma intervenção mais branda, mais leve, a intervenção já seria algo mais grave, e se a intervenção não der jeito, é decretada a liquidação extrajudicial, ou seja, sem a necessidade de um processo judicial. Atualmente, o Banco Central está intervindo no BVA. É a nossa última dica aí para a sua prova. Agora, nós vamos rapidamente comentar uma questão que vai servir de parâmetro, como que você tem que analisar as questões da Fundação Carlos Chagas na disciplina de atualidades no mercado financeiro, ok? Então vamos lá. Essa questão foi cobrada no concurso do Banco do Brasil 2013. Provavelmente você já deve ter visto ela e eu vou te ajudar a analisar essa questão. Vamos lá. Presente no ambiente regulatório dos negócios bancários, tem merecido destaque para contribuir com a redução da taxa de juros. Letra A. Restrição à entrada de novos bancos estrangeiros no país. Pelo contrário, nós temos o aumento da entrada de capital estrangeiro através das instituições financeiras estrangeiras que participam cada vez mais do sistema financeiro nacional, principalmente os bancos de investimento chineses, ok? Então essa A aí está fora. A B, limitação de empréstimos para aquisição de veículos novos. Pelo contrário, nós temos uma medida adotada pelo governo que é a desoneração de alguns setores da nossa economia. Um dos setores mais privilegiados é o setor de automóveis, ok? É o setor automobilístico. Então nós temos, na verdade, uma redução para as taxas aí de financiamentos nessa linha de produtos. A letra C, atuação conjunta do Banco do Brasil com o Banco Central no crédito consignado.
O Banco Central de forma alguma atua nessa linha de serviço, ou seja, em parceria com qualquer instituição financeira que seja. Então, furada também, atenção. A D, determinação para financiamentos bancários sem garantia. Pelo contrário, um dos fatores que mais aumentam os juros cobrados, que compõem o chamado spread bancário, é o risco a que essas instituições financeiras estão expostas pelo não pagamento, ou seja, pela inadimplência. Então, o risco ele vai estar sempre presente e é um dos fatores de encarecimento do crédito no setor bancário, ok? Então, furada. Sobra para a gente a letra E. Vamos analisar. Portabilidade do crédito. Então, essa medida, a portabilidade, a possibilidade de o consumidor, da pessoa física, dela transferir a sua dívida assumida por uma instituição pagando juros menores, é um dos fatores que vão aumentar a concorrência no mercado bancário e assim garantindo a redução dos juros nesse setor, que no Brasil vem sendo uma tônica, principalmente medida alavancada pelo governo, utilizando aí os bancos estatais. Então, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal vem dando esse impulso para a redução dos juros bancários no nosso país. Espero que você tenha gostado. Complemente os seus estudos com o material impresso que você vai ter acesso também. Assim você vai ter a melhor preparação possível. Qualquer dúvida ou reclamação ou sugestão que você tenha, será sempre bem-vindo. A nossa ideia é construir um espaço onde nós possamos aqui estar dialogando e nos ajudando na busca do seu sonho, que é passar num concurso público. O endereço para nós podermos manter esse contato vai estar aparecendo aí na sua tela. Um forte abraço, é sempre um prazer estar aqui com você. Até a próxima, minha linda, meu brother de todo o Brasil. Um forte abraço.